colocar o IP fixo. Então, não vamos aceitar configuração DHCP, beleza? Já que eu não quero configuração DHCP, eu vou fazer minha própria configuração IP. Eu vou dizer que o ADDRESSES addresses vai ser, né? Qual vai ser o endereço da minha placa de rede? Vou identar novamente dentro de placa de rede. Desculpe, dentro de address. Ó, menos sim, aqui é o seguinte. Para conseguir navegar na internet, eu vou colocar esse mesmo endereçamento IP. Beleza? No caso de vocês, a gente vai ver como é que vai fazer. Já já eu falo para vocês, beleza? Mas a princípio vocês têm que estar com a internet. Logo, vamos colocar o mesmo endereço que está aqui, só que de forma fixa, né? Porque aqui está via DHCP. Então vamos lá, 10.0.2.15. 10.0.2.15. Esse é o endereço IP barra 24 porque a rede barra 24 significa que a gente tira 8 bits daqui e associa a esse primeiro 10. Ficaram 16 bits. A gente tira dos 16 mais 8 e associa a esse octeto aqui. Ficaram só 8 bits, a gente associa a esse octeto. Aí acaba, fica 0 aqui, né? Então a gente tem certeza que a rede é essa daqui, ó. E aqui é o IP do computador, beleza? Endereço da rede, endereço do computador. Ok. Enter. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dizer qual o gateway. E o gateway não é mais dentro de addresses, é uma informação dentro da placa de rede, né? Então a gente identa para dentro da placa de rede, beleza? Então vamos lá. Gateway 4, dois pontos. Qual o endereço do gateway? Vamos conferir aqui. Rota padrão, gateway é rota, meu pessoal. 10.0.2.2, ó. 10.0.2.2. Enter. Vou identar agora para colocar o DNS, né? Porque senão a gente não navega nos sites através do endereço do nome do domínio, né? Do nome dos sites. Então eu vou colocar aqui, ó, name servers, que é o nosso DNS. Eu vou identar e vou identar mais duas vezes porque é uma informação dentro de name servers. E vou olhar aqui qual é o meu DNS. O DNS é esse aqui, ó, 10.023. 10.0.2.3. Faltou o menos aqui, ó, menos espaço. E por fim, eu vou colocar o DNS secundário, menos o do Google, né? Por exemplo, 8.8.8.8. Galera, é o seguinte, se eu salvar o arquivo do jeito que está aqui e tentar aplicar, eu acho que vai dar certo. Eu vou tentar simular um erro aqui, dois erros na verdade. Ó. Eu vou tirar os dois pontos para dar um erro, eu acredito que é um erro de sintaxe, que é o erro de escrita. E vou também, ao invés de identar, eu vou errar na identação. Então eu quero dois erros, eu quero um erro de sintaxe e quero um erro de identação. Eu vou dar um Ctrl O para salvar. Vou pressionar Enter. Salvei, vou dar um Ctrl X e vamos aplicar para ver se acusa os erros. Netplan apply. Ó, deu um erro aqui. Deixa eu ver, Netplan. Pessoal, ele deu um erro e não disse qual era. Eu acho que é... Bom, ele não está dizendo aqui, né? Atenção, permissões... Não, na verdade esse erro aqui, pronto. Outro erro que deu. Ele está dizendo aqui... A primeira coisa que ele verifica são as permissões. Por exemplo, ele está dizendo que a pastinha etc,
que é a pastinha netplan, que tem dentro esse arquivo aqui, estão muito abertos, né? Nada a ver esse erro aqui. Pelo menos essa minha tradução tem nada a ver, né? Mas ele está dizendo que netplan, as configurações de netplan não devem ser acessíveis por outros usuários. Ou seja, para você vai funcionar, porque você está como administrador. Mas outros usuários, quando entrarem no computador, eles não vão conseguir fazer funcionar o servidor de DHCP. E a gente tem que dar um comando para que esse arquivo aqui, ó, que é o que a gente acabou de editar, ele esteja acessível para todos os usuários desse computador, beleza? Então vamos fazer isso. Bom, o comando para a gente dar permissão a este arquivo para que outras pessoas acessem começa com chmod 600 barra etc, que é o local do arquivo, onde está o arquivo, barra netplan, barra nome do arquivo que é 01, eu vou apertar Tab para completar. Eu vou pressionar Enter. Pronto. Agora eu vou repetir esse comando aqui, ó, netplan apply, e vamos ver se passa desse erro aqui, né? Agora eu acho que vai dar o erro de sintaxe, que é o erro de escrita. Ó, vou dar o aplicar. Pronto. Será que passou? Eu acho que passou, porque agora ele não deu mais esse aviso aqui, ó. Beleza? De permissão. Então, um problema resolvido. Seguinte, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que há alguma coisa não suportada, que é esse mesmo erro aqui, ó. Né? Primeiro ele deu o erro de permissão, depois ele deu esse erro aqui, que possivelmente é o erro de sintaxe. Vamos corrigir a sintaxe, né? No erro que a gente simulou lá. Eu vou abrir novamente o arquivo. Pessoal, eu estou pressionando para cima e para baixo no teclado e está voltando os comandos que eu já fiz, né? Eu vou pressionar Enter aqui para abrir o arquivo novamente. E vou colocar os dois pontos para ver se o erro que acusou foi esse aqui. Porque a gente tem um erro de indentação aqui embaixo. Mas como o arquivo é lido de cima para baixo, eu suspeito que ele parou nesse erro. Beleza? Nesse erro dessa linha aqui. Eu vou pressionar Ctrl O e vou dar um Enter para salvar o arquivo. Salvei o arquivo, vou dar um Ctrl X para sair. Agora eu vou aplicar novamente as configurações e vamos ver se passou do erro. Pronto, passou do erro. Agora é um erro de indentação. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, cheque a indentação. Eu vou voltar para o arquivo e vou corrigir a indentação. Vou dar um espaço, Ctrl O para salvar, Enter para confirmar o nome do arquivo, Ctrl X para sair. Agora eu vou aplicar novamente as configurações e vamos ver se deu certo. Está dando erro de indentação. Pessoal, às vezes esse erro aqui ele acontece e a gente apanha um bocado, né? Porque é o seguinte, esse aplicativo Nano aqui, pelo que eu notei, às vezes ele insere, eu vou voltar para o arquivo, viu? Ele insere caracteres onde não deveria ter. Por exemplo, aqui a gente não está vendo caractere nenhum, mas às vezes ele insere. Veja que eu usei a mesma técnica que eu usei em todos os lugares aqui para identar, ou seja, colocando espaço, eu também coloquei aqui, mas ele não aceitou, ele veio dar erro só aqui, beleza? Então é um problema do Nano mesmo. Eu vou tentar mais uma vez. Vou apagando aqui, vou dar um Enter, vou identar novamente. Se não der certo, a gente vai para uma segunda, segundo método para ver se a gente consegue. Ó, vou dar um Ctrl O para salvar, Enter para confirmar o nome do arquivo, Ctrl X para sair. E vou tentar aplicar. Ó, deu o mesmo erro. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar outro programa para tentar resolver esse problema. Né? Porque a gente, assim, eu acredito que esse problema é no Nano e eu já consegui resolver ele com outro aplicativo. Ó, eu vou dar um apt install gedit, que é outro editor de texto.
Vamos lá, instalar o Gedit.